Fala pessoas, dia 25/9, segunda-feira, e vamos às notícias, porque o mundo não para e começamos com geopolítica hoje. Lula se reúne com o líder do Partido Comunista da China no Palácio do Planalto. Muita gente falando que o Lula não é mais comunista, passou décadas como comunista, mas ele não está mais assim tão comunista. Será que não está mesmo? O meu partido tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês, destaca Lula ao receber Li Xi. Lula que sempre falou assim que tem orgulho de ser chamado de comunista, né? O próprio Flávio Dino diz aí que tem grande admiração pelo comunismo, né? China acumula casos de membros da cúpula do governo que desaparecem sem explicações. Enquanto isso, o pessoal na Rússia caindo da janela sem saber como, né? Uma coisa assim, acidentes com bilionários acontecendo, tanto na China quanto com a Rússia, né? Que coisa absurda. E Estados Unidos estão em guerra direta com a Rússia, diz Lavrov. O Lavrov atacando mais uma vez os Estados Unidos diretamente. Enquanto isso, Brasil e Rússia discutem em Conselho de Segurança da ONU. Segundo Itamaraty, os chanceleres dos dois países conversaram sobre os próximos passos do processo de reformulação do órgão, né? Aquela crítica de reformular a ONU. Por quê? Porque a ONU está sempre atacando a Rússia, sempre com uma posição pró-Estados Unidos contra a Rússia, e por isso essa reformulação é necessária. Lembrando sobre o Lavrov, chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, desembarca em Brasília, foi esse ano, no mês 4, tá? Então vocês começam a ver como está a ligação do Brasil com a Rússia. Sanções falharam, diz embaixador da Rússia no Brasil. Segundo Alexei Labetitsky, não existe escassez de produtos e houve abertura de novas possibilidades comerciais. E questionado sobre o encontro dos presidentes do Brasil, né, Lula e também o Volodymyr Zelensky, Labetitsky respondeu que a Rússia respeita a política soberana do Brasil, a quem chamou de parceiro estratégico. Então, encontrou com o Zelensky? Não tem problema, mas tem parceria estratégica. Até porque o encontro do Zelensky foi quase uma armadilha, né, como disse o Itamaraty, né, deve ser evitada essa armadilha. Rússia rejeita plano de paz da Ucrânia na Assembleia Geral da ONU. O ministro das Relações Exteriores diz que a proposta é irrealista. Também recusou o esforço da ONU para reativar acordo de grãos e, como eu falei, atacando a ONU. Simples. E os Estados Unidos, desaprovação de Biden vai a maior nível desde posse. Taxa atingiu 56% em duas pesquisas. Percentual liga o alerta de democratas a um ano da eleição. Os Estados Unidos cada vez mais fraco, Biden cada vez mais aí caquético. O pessoal não confia mais nele. Na verdade, muitos aí republicanos nunca confiaram nele, né? E aqui no Brasil não pediu o fim da justiça eleitoral. Foi mal compreendida, diz Gleisi, após repúdio de Moraes. O Moraes foi pra cima, ficaram aí preocupados. Enquanto isso, justiça eleitoral é passivo de críticas, diz Zeca Dirceu. Líder do PT afirma que reforma ministerial consolidou votos, mas governo não deve conseguir aprovar pautas de costumes. Do nada você vê aí que os petistas começando aí a ter um certo atrito com o STF em relação ao TSE. Gleisi passou dos limites, diz ministro do STF, deveria ter aprendido alguma coisa. Gleisi passou dos limites, a gente sabe que ela não é brilhante, mas deveria ter aprendido alguma coisa nos últimos anos. Não ter compreendido o papel que a Justiça Eleitoral desempenhou é absurdo, afirma um dos ministros do STF à coluna do Estadão. Não foi a única manifestação, foi uma agressão sem limites. Ela não percebeu que foi o TSE, a instituição do país, que segurou o processo eleitoral, concordou outro integrante do Supremo. Não falaram o nome de quem está dizendo isso aí, mas vamos dizer, a ruptura, o atrito é real pelo visto. Flávio Bolsonaro defende TSE e aciona a AGU contra Gleisi Hoffmann por críticas à justiça eleitoral. E do nada o Flávio Bolsonaro fica do lado do TSE, que antigamente era o grande vilão para eles, agora mudou, né? Você vê que é uma questão aí de posicionamento estratégico, talvez? Não sei. Acho tudo muito estranho, né? Queiroz, para a família Bolsonaro, sou um leproso. Ex-assessor reclama da falta de apoio e do abandono da família do ex-presidente. Em entrevista à Veja, Queiroz afirmou que os Bolsonaros são do tipo que valorizam aquele que os trai. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Nem na urna em que ele vota, eu tive voto. Se ele sinalizasse favoravelmente a minha candidatura, hoje eu seria deputado. Mas infelizmente, por Queiroz, aquele negócio, né, de rachadinha, que o pessoal, a família tinha que perdoar ele, que realmente ele errou. Ficaria muito mal para o capital político dos Bolsonaro fazer isso. Mas essa questão de Bolsonaros valorizam aquele que os trai, não é muito mentira não. Tem muito aí, né, que os Bolsonaros costumam trazer de volta para o governo pessoas que no passado traíram. São vários nomes. E eu acho isso muito ruim. Enquanto isso, falando em brigas, nojinho oportuno, diz Weigarten sobre fala de Zema na CEPAC. Governador de Minas Gerais cobrou união da direita em evento. Assessor de Bolsonaro diz que Zema não mexe uma palha. E aí tem essa divisão, né? Você vê uma coisa muito
muito estranha. Você vê aí posicionamentos, né, tanto do Flávio, Eduardo Bolsonaro subindo na tribuna falando aí que votou junto com o PCdoB, né, falou de Aldo Rebelo. Você vê que o posicionamento dos bolsonaros está meio perdido. Não sabe quem apoia, se isso aqui não, isso aqui já fez coisa no passado, mas alguns outros também fizeram coisa no passado, mesmo assim eles aceitam. Tá uma bagunça. E eu estou vendo nem o desenho, né? Como eu falei pra vocês, a volta dos sociais-democratas. E parece que os Bolsonaro, o pessoal mais bolsonarista, tá tentando evitar isso aí. Só que o grande problema é, seria uma força aí, a esquerda com o PT e outros partidos, junto aí, do outro lado, os sociais-democratas, tentando esmagar o bolsonarismo, né? E tanto que o Bolsonaro, né, TSE forma a maioria para rejeitar recurso e manter Bolsonaro inelegível. Então você vê que, sinceramente, tá muito difícil, né? Tanto que ele vai ter que espelhar o capital político em outro candidato. Falava o Zema, pelo visto aí, não querem mais, né? Se for aí a palavra do Weigarten. Então quem será? Será que vai ficar com Michele? Mas aí falaram que Michele também não. Então é uma indecisão. Enquanto isso, talvez eles estejam se focando mais em São Paulo. O Bolsonaro fala em problemas a resolver na eleição de São Paulo, né? Também do Ceará, porque aqui em São Paulo vai ter bolos, né? E você vê os sociais-democratas brincando, mas eu estou vendo aí um grande problema pro pessoal do PSDB aqui em São Paulo. Plano de intervenção militar no TSE foi debatido em detalhes. Estão dizendo que o Bolsonaro, né, teve toda uma discussão e falou que realmente não dava. Tá? Ele viu aí que o exército não estava disposto, não ia ter apoio político, ia trazer muito mais, vamos dizer, problemas do que vantagem, então ele desistiu, tá? Defesa de Bolsonaro estuda instrumento jurídico para questionar a STF sobre vazamento da delação de Cid. Aí teve todo um pessoal aqui falando que era mentira, né, que os vazamentos não são reais, mas você vê que teve aí a defesa de Bolsonaro estudando instrumento jurídico, né, para questionar por que vazou. Tá? E teve gente que chegou aqui, não, mas o advogado do Cid falou que era mentira. Só que tem que lembrar uma coisa, com diferentes versões, o advogado de Cid diz que não tem compromisso com a coerência. Então tudo que o advogado do Cid fala é meio complicado, né? Já que ele fala que não tem compromisso com a coerência, será que não vazou mesmo? Uma coisa é certa, né? Se teve delação, alguma coisa foi dita. Se vocês querem questionar se tá certo ou não, se vazou, é real ou não, uma coisa é certa, né? A gente vai saber em breve, né? Então a gente só vai mostrando aqui a situação. E eu digo que a situação não é muito boa. Porque se o cara foi solto pelo Moraes, ele foi liberado pelo Moraes, alguma coisa ele disse para agradar a esquerda, tá? Ex-comandante do exército teria ameaçado o Bolsonaro de prisão por suposta tentativa de golpe, diz o Cid, e por isso mesmo Bolsonaro na discussão falou que não valia a pena, né? E por isso ficou tão triste na época, se vocês lembram, né? Dias Toffoli ignorou lista de infrações de Apple ao anular suspeição. Olha só. Tudo acontece para a esquerda faz o que ela quer, né? E o relatório do desembargador federal Loraci Flores de Lima, relator do caso do TRF4, listava uma série de condutas de cunho político de Apple, o que é vedado a juízes, entre elas as doações à campanha de Lula à presidência, a candidatura de deputado estadual de Ana Júlia Pires Ribeiro, filiada ao PT. Apple também assinou processos eletrônicos como LUL 22 e disse à TV GNN ser fã do trabalho de Cristiano Zanin como advogado de Lula, e esse cara aí tá tranquilo para a esquerda. Toffoli tá tranquilo. E é isso que temos no Brasil. Os caras conseguiram o poder, vão fazer o que quiser. Enquanto isso, Gilmar Mendes arquiva inquérito contra Lira sobre kits de robótica. Isso aí é uma coisa, porque o Lira ele vem, vamos dizer de certa forma aí, cobrando muitas coisas do governo e é visto por muitos do PT como um cara aí de oposição. E o Gilmar Mendes arquivando inquérito sobre Lira, né? Então você vê que o Lira, por todos os ataques da mídia, ele vem se blindando bastante e pelo visto tem Gilmar Mendes aí ao seu lado. CNJ decide investigar Moro por repassar 2,1 bilhões à Petrobras. E essa notícia me espanta porque a gente já falou aqui que Deltan, o Moro ele tinha planos, né, para várias ONGs globalistas, dinheiro aí para esquemas de anticorrupção, né? Isso aí poderia ser questionado pela esquerda. Mas eles estão questionando o dinheiro que foi para Petrobras. Então seria dinheiro que seria devolvida a Petrobras? Esse é o crime do Moro nesse momento aqui? É difícil, hein? Moraes é o principal alvo de pedidos de impeachment no Senado, que são 53 pedidos. Olha quantos aqui, né, de pedidos de impeachment, mais 21, só 21 aí, do Alexandre de Moraes. E temos vários outros, e o Jair Bolsonaro foi o único que teve resposta, que o Pacheco falou que não tem justa causa, não tem motivo para impeachment do Moraes. TST reconhece vínculo de emprego entre entregador e a RAP e determina a contratação de CLT. E aí a gente vai começar a vislumbrar o fim, possivelmente, de aplicativo de entrega, de Uber, se continuar nessa pegada. Porque a CLT é muito imposto, é muita carga para a empresa e ela vai
talvez preferir sair do Brasil, né? Problema à vista para Lula com a regulamentação dos apps de serviço, né? O que acontece? Na última semana, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, propôs às empresas o pagamento de R$30 por hora trabalhada para motoristas e R$17 para entregadores, e aí começa a impor regras, e isso complica demais. E as empresas provavelmente não vão querer isso, já que muitas, como o Uber, se eu fiquei sabendo certo, não tem lucros reais assim o suficiente, né? E acontece que, imagina, né? Vai ser obrigado a R$30 por hora. E se o cara não trabalhar direito? Né? Como é que fica? Isso muito acontece nas empresas privadas, que a empresa tem que pagar, tem vários direitos, coisas, impostos a pagar, e o cara às vezes faz corpo mole e quem trabalha é o colega do lado. O sistema, esse negócio, essa liberdade que os aplicativos dão é algo único que os trabalhadores gostam muito. Você trabalha quando quer, você liga o aplicativo quando quer, e aí você trabalha na hora que você quiser. E muita gente veio comentar aqui no meu canal assim, ah não, aqui você não sabe o quão perigoso é, você sai com o Uber, você vai fazendo entrega, você não sabe o perigo que é andar nas cidades à noite, não é uma coisa muito boa. Tá, o que o CLT vai te proteger disso? O que o CLT vai te ajudar nisso aí? Não interessa. Você tem que questionar a questão de segurança com o seu político, com o seu voto. Você tem que ir atrás, né, da questão da segurança com o político, não da empresa. A empresa não faz mudança nenhuma. Você pode continuar trabalhando, inclusive com a sua liberdade, o horário que você quer, mas se você tá achando ruim, essa liberdade toda é só não trabalhar. Vai para uma empresa que você trabalha no escritório, então, né? Mas aí você vai ter problemas que você nem imagina, tá? Mais segurança? Pois é, mas isso não tem nada a ver com a empresa. E com certeza isso é muito ruim para os empregados, para os trabalhadores, na verdade, dos aplicativos. Elisiane Gama paga por notícias positivas com verba do Senado. Relatora do CPMI do 8 de janeiro banca ainda a rede de blogueiros. Falaram aqui que ela tem um jornal aí que pagou 36 mil a esse Farol Comunicação e Marketing, né? Com notícias muito aí favoráveis a ela. E tem também, ó, rede de blogueiros financiada por Elisiane Gama. Além de Emir, o gabinete de Elisiane banca outros blogueiros. Em maio de 2021, a senadora desembolsou cerca de 20 mil para custear o serviço desses profissionais, tá? Isso é uma coisa que acontece muito até mesmo na isentosfera e na direita. Eu mesmo tive aí ataques da direita com dois grupos de Twitter, que quem é do Twitter sabe quem são, né? Muita gente aí não conhece, não adianta ficar falando muito. E a isentosfera também tem alguns canais aí que são pagos por youtubers, personalidades milionárias para fazer ataques contra a minha pessoa e contra qualquer outro que esteja de um espectro político diferente. Uma coisa que acontece muito. É claro que a esquerda não deixaria isso passar. Todos fazem isso aí, tá? Candidata negra ao STF não teve abertura de Lula para conversa e os caras estão continuando com esse papo porque eles querem. Pra mim tanto faz quanto tanto fez, porque dependendo de quem colocar, com certeza o PT não vai colocar alguém, né, que não esteja alinhado aí com a sua ideologia, com o seu pensamento, né? Então, tanto faz pra mim, mas isso aí com certeza é uma pauta globalista que estão pressionando o Lula a fazer e pelo visto o Lula não está muito afim, tá? Insatisfação com o governo é grande, diz coordenador do MST. E aí o pessoal fala, pô, o MST tá brigando com o Lula, então o Lula na verdade não está fazendo o que eles querem, então o Lula não é mais comunista. Pelo amor de Deus, né? O que acontece com o MST, vendo o Lula chegar a falar assim, a gente tá liberado pra tudo. Mas não é bem assim que funciona. Por mais que Lula tenha acelerado, tem coisa que tem limites. Até porque vai pegar muito mal. Então o Lula, o que ele faz? Tá deixando uma abertura gigantesca pro MST. E mesmo assim os caras querem mais e mais. Entendeu? Esse é o problema, né? De você ser um cara aí famoso em ser muito, né? Como eu chamo de pai. Então você vê deputado sempre cobrando mais emendas, mais dinheiro para votos, né? E o MST tá nessa pegada também, tá? E nunca será diferente dos comunistas. Por isso que eles têm vermelho em todos os lugares, tá, gente? Não muda nada. A história, por mais que alguns podem disfarçar, fazer articulações, ir para os Estados Unidos conversar com o Biden, não significa que o cara deixou de ser vermelho, tá? Uma vez comunista, praticamente sempre comunista. Talvez muda aí, assim, a roupa que veste no momento, mas por dentro é sempre vermelho. Bolsonaristas réus pelo 8 de janeiro terão de fazer curso de 12 horas sobre democracia. Será que é curso, né, desconservador? Porque tem muita gente da direita que tem curso conservador. É que eles vão fazer o desconservadorismo, né? PGR fecha acordos com denunciados. 301 querem confessar crimes. E olha só o que acontece, né? Muitos lá não aguentam mais ficar preso tanto tempo. Então o que os caras falam? Você quer continuar preso ou a gente... você assume aí os crimes e aí você paga uma multa, né? Os caras vão lá e falam, tudo bem, porque não aguenta mais. Tem família esperando para ser sustentada, tem um monte de coisa a ser feita. E é assim, né? Falavam muito do regime militar,
né? Olha só onde estamos, né? Pois é, Evo Morales anuncia candidatura à presidência da Bolívia em meio a tensões com o governo. E olha só quem voltou. Tá todo mundo aí podendo voltar, né? Tá todo um fortalecimento da esquerda, então os caras estão tomando coragem. Enquanto isso, do lado globalista da coisa, Bill Gates explica seu otimismo quanto ao aquecimento global. Porque ele disse que, olha, pode aquecer, pode ficar muito ruim, mas uma hora não vai ser o, né, vamos dizer assim, tudo tem solução, até mesmo a remoção massiva de carbono. O que seria essa remoção massiva de carbono, né? Vamos ver uma notícia de 2018, tá? Antes de 2020. Bill Gates revela sua maior preocupação e ela não tem a ver com tecnologia. Que coisa, né? Ele deixou a tecnologia há muito tempo de questão de Windows, né? Questão da saúde, nós não estamos amplamente preparados para a próxima geração de uma pandemia global. Do nada, ele é um visionário mesmo, hein? Porque em 2018 ele já sabia que ia aparecer alguma coisa em 2020, né? Mas não é só isso, a explosão populacional. Outra das preocupações do cofundador da Microsoft, hoje vice-presidente da Fundação Bill e Melinda Gates, dedicada à filantropia, são as consequências de uma explosão populacional estimada para acontecer nos países africanos, e não só africanos como do mundo, tá? Então ele é muito preocupado com essa questão de superpopulação. Então talvez ele queira diminuir a população. E é esse mesmo cara que fala em diminuir a população está preocupado com sua saúde, né? Que coisa, quem tem aí 3 neurônios, dois é complicado, 3 neurônios, liga Lé com Cré e sabe o que está acontecendo no mundo. Mas enfim, muita gente aí tá dormindo em berço esplêndido e não sabe, mas está claríssimo as coisas no mundo de hoje. Pessoal, muito obrigado pela sua visita e pelo seu carinho. Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo porque tem muita coisa. Final de semana vai acumulando e resolvi. E olha que eu tiro muita notícia aqui, mas tem muita coisa interessante. Mas imagina ficar aqui 40 minutos falando, né? O pessoal já não gosta nem de 15. Pessoal, obrigado por apoiar o canal com Pix e também o link da Amazon que você navega com o preço do canal. A gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.